Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como título Josué e os espias, a prudência da vida abundante. Se nós olharmos o capítulo 2 do livro de Josué, nós vamos ver o relato de dois espias enviados à cidade de Jericó. Eles foram mandados a observar a terra, com a finalidade de conhecer a situação do povo por trás das muralhas. Sem dúvida, era uma tarefa muito perigosa, mas eles foram e cumpriram a missão. Apesar de todos os riscos, retornaram ao acampamento de Israel, levando as seguintes informações a Josué: certamente o Senhor nos deu esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Ora, não parece estranha a precaução de Josué? Por que enviar espias a Jericó? Seria, porventura, falta de fé da parte do grande líder de Israel? O primeiro capítulo fala da garantia da vida abundante. A atmosfera é de segurança total e ainda traz a promessa divina de invencibilidade. Após ouvir tais palavras, não ficamos com a impressão de que a atitude dele demonstra incredulidade no que o Senhor lhe prometera? Não seria necessário apenas colocar o pé em Jericó para o povo se apossar da terra? Ele poderia julgar dispensável exercitar uma certa cautela, ou mesmo recorrer à estratégia militar. Mas ele não o fez e nos legou, por meio da inspiração do Espírito Santo, a lição fundamental: a prudência da vida abundante. Este capítulo 2 de Josué mostra que a verdadeira fé reage contra qualquer tipo de descuido. Ela não despreza os meios e devemos nos lembrar de que existe uma grande diferença entre crer e supor ou imaginar. Usar as promessas divinas como desculpa para não se prevenir adequadamente é tentar a Deus, como o próprio Senhor Jesus ensinou. Havia razão para Josué enviar os espias, pois Jericó era um importante ponto estratégico. Não poderia haver engano ou fracasso. João, em sua primeira epístola, faz uma exortação. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Capítulo 2, versículo 6. Como foi que o Senhor Jesus andou quando esteve na terra? Isaías escreveu em sua profecia: Eis que o meu servo procederá com prudência. Capítulo 52, versículo 13. Ora, se desejamos reproduzir o andar de Jesus, precisamos agir sempre com cautela. Vejamos algumas passagens do Evangelho de João em que podemos ver claramente como o Senhor Jesus operava com precaução. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Essa saída do Senhor Jesus para a Galiléia mostra a sua prudência, pois a situação era delicada. Alguém procurara João Batista para dizer-lhe que todos iam ter com Jesus. João, então, aproveita a oportunidade para explicar que o que tem a noiva é o noivo. Isto é, os discípulos não lhe pertenciam, mas sim ao Senhor. E ele continua: o amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Capítulo 3, versículos 29 e 30. João esclarecera tudo muito bem. Os fariseus, porém, pretendiam tirar vantagem desse acontecimento. Esperavam, provavelmente, que os discípulos de João se indispusessem contra os de Jesus. E por isso, o Senhor se retirou para longe.
Podemos ver aqui a profecia de Isaías se cumprir. O Senhor era o verdadeiro dono das ovelhas, ele era o noivo, e aqueles discípulos pertenciam a ele. Nem por isso ele lançou mão dos seus direitos, mas procurou evitar um problema futuro entre os discípulos. O Evangelho de João traz outros trechos exemplares que podemos analisar. Jesus andava pela Galileia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Capítulo 7, versículo 1. Então, pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Nesse ponto, procuraram outra vez prendê-lo, mas ele, Jesus, se livrou das suas mãos. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus. Se o Senhor Jesus não procedesse com prudência, ele simplesmente diria algo como: meu Pai determinou o momento que deverei me oferecer no Calvário, de modo que não morrerei antes disso. Não há necessidade de me ocultar deles ou tentar escapar das suas mãos, porque se eu morrer agora, esta é a hora. A atitude do Senhor mostra a necessidade de prudência na vida cristã. Sabemos perfeitamente que ele não estava com medo dos judeus e tampouco fugia da cruz. Ele disse que dava a própria vida para tornar a tomá-la e que ninguém poderia tirá-la dele. Ele tinha poder para entregá-la e para reavê-la. Na sua função de tentador, o diabo levou Jesus à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E então ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito, eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Você percebeu a astúcia do adversário? Ele citou uma passagem das Escrituras que era aplicável a Jesus. Se esse se recusasse a obedecer àquela profecia, soaria como incredulidade. O Senhor cria ou não no Velho Testamento? Claro que sim, mas por trás daquela aparente prova de fé, existia algo mais. A prudência do mestre o levou a declarar ao tentador: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Quanta coisa realiza-se hoje sob a capa da fé. Na verdade, porém, está debaixo da sentença: não tentarás o Senhor teu Deus. Ouvimos falar os absurdos que se praticam em nome da fé entre os filhos de Deus. Entretanto, quando colocados à luz do ensino de toda a Bíblia, descobrimos que não se originam da fé, mas sim das maquinações do inimigo, levando os cristãos a tentar o Senhor. Existe uma tendência muito grande para se confundir fé com presunção. Hoje, muitos cristãos misturam as duas coisas. Como vimos, a palavra prudência significa precaução, avaliação. Quando não agimos assim, perdemos o equilíbrio. E se isso acontece, escorregamos para os extremos, e aí nos tornamos extremamente zelosos. Como Paulo escreveu em Romanos, capítulo 10, versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. O zelo equivocado pode nos levar a presumir que estamos cumprindo a palavra, quando, na verdade, estamos tentando o Senhor. Uma proposta do tipo: salte de sobre o pináculo do templo, que Deus dará ordem aos seus anjos para que te sustentem. É sempre tentadora. Ela, às vezes, soa em nossa mente dizendo coisas como: cumpra pela fé. Não importa que você não tem e não terá dinheiro para isso, Deus irá prover. Para os que não conhecem bem a palavra de Deus, isso até pode parecer fé, mas no fundo
é apenas tentar o Senhor. É preciso ter prudência. Não podemos nos arriscar a menos que tenhamos uma palavra de Deus específica para fazê-lo. É possível, por exemplo, que ao termos uma necessidade real, o Senhor nos diga claramente que devemos agir de determinada forma para supri-la, dando-nos a garantia de que Ele nos sustentará. Em um caso assim, obedecer à direção dada por Deus é uma expressão de fé. Entretanto, quando não existe nenhum direcionamento divino para arriscarmos, o maior sinal de fé é agir prudentemente e crer que o Deus Todo-Poderoso nos honrará por isso. Existe uma promessa em Mateus 10, do versículo 18 a 20, que diz: Sereis levados à presença de governadores e de reis, e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Firmados nessas palavras, muitos pregadores garantem que não precisam estudar nem se preparar para pregar, pois quem falará por eles é o Espírito Santo. Ainda que haja um pouco de verdade nessa declaração, sabemos que essa promessa não se referia à ministração da palavra, mas ela tinha um outro contexto. Não precisamos ir muito longe para confirmar isso. O texto diz que eles seriam levados perante governadores e reis. Nem sempre, porém, pegamos diante de tais autoridades. Os pregadores que se apoiam nessa promessa têm zelo, não há dúvida, mas sem entendimento, como disse Paulo em Romanos 10, 2. Daí os absurdos que hoje ouvimos, proferidos por aqueles que operam sem a prudência tão claramente ensinada no capítulo 2 do livro de Josué, e acima de tudo, na vida perfeita do Senhor Jesus. Então, é por isso que eu lhes digo que a palavra de hoje é prudência. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento nós estamos aqui pedindo em favor de todos aqueles que nos acompanham, de todos aqueles que ouvem aqui a Tua palavra. Pai, que o Senhor vá em encontro daqueles que estão doentes, daqueles que estão passando por dificuldades financeiras, aqueles que estão tendo problemas no lar, na casa, no casamento, nos relacionamentos, que o Senhor entre com a Tua providência, porque nós sabemos que é a Tua palavra que nos garante que para Ti não haverá nada demasiadamente difícil. E também a Tua palavra diz que para Ti não haverá impossíveis nas Suas promessas. E nós cremos e confiamos nela, porque também está escrito em Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crê. E neste momento entregamos a Ti as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, tudo aquilo que nos pertence. E glorificamos o Teu santo nome, porque sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer, e somente a Ti. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a vitória e toda a majestade. E por isso te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito e nos dado, porque o Senhor tem cuidado de nós, Ebenezer. Amém e graças a Deus, glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, que a paz em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Glória a Deus.